paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por mais um momento da nossa leitura bíblica. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, por ter chegado até aqui, Senhor. Hoje é mais um dia, Senhor, de leitura, e eu sei, ó Pai, que nós ouvimos a Tua voz através dessa palavra. Gratidão, ó Deus, nos dá sabedoria para a Tua glória. Amém. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo de número 15, diz assim: Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, de seus irmãos 130, dos filhos de Elisafá, Semaias, o príncipe, e de seus irmãos, dizendo: 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e de seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez porventura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com laudes, harpas, símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etá, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semaramote, Jeiel, Uri, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matatias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E os Zacarias, e os Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias, Benaia, com alaude sobre Alamote, e Matatias, e Elifeleu, e Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, Sebanias e Josafá e Netanel e Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom, Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel, os capitães dos milhares, foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino,
como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo, com sonido de buzinas, com trombetas, com símbolos, fazendo sonido, com alaudes e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos, sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todo em Israel, tanto a homens como a mulheres, cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote e Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel com alaudes e com harpas, e Asaf que se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe e salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filho de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas, se não façais maus. Cantai ao Senhor com toda a terra, anunciai de dia em sua salvação, cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito para louvor e para tremendo, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e digam-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as aves dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizeis: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunte-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém. E louve ao Senhor. Então Davi
deixou ali diante da arca do concerto do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a ordenança para cada dia. E mais Obed-edom com seus irmãos 68, a este Obed-edom, filho de Gedutum, e a Uza ordenou pôr porteiro, e mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor aos holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente, pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles a Ema, a Gedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porquanto a sua benignidade dura para perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã, Gedutum, trombetas e símbolos para os que faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estava à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Amém. Deus abençoe.